Meus amigos, acabou o sonho. O Danilo fez sua 13ª partida pelo Botafogo. O Danilo não virá mais para o Palmeiras. E agora, o que há para nós, palmeirenses? O que resta? Além de uma liderança do Campeonato Brasileiro. Tô nem aí pra Danilo. Tô zoando. Vamos começar mais um vídeo aqui, rapaziada. Quero trocar uma ideia com vocês. Eu sei que vai colar muito botafoguense aqui. Vai deixando o seu like, seu hype, sua opinião aqui. Porque surgiu uma foto, né? E aí, isso aqui é fato, tá? Ó, Danilo entrou em campo hoje pelo Botafogo, fez a sua 13ª partida. E eu quero esclarecer algumas coisas aqui com vocês. O técnico do Botafogo falou, a Leila falou, o próprio Danilo se pronunciou e acendeu mais uma chama nessa novela aí nos stories. Eu já vou falar sobre isso. Mas é o seguinte, eu quero trazer um ponto aqui, que eu vi que uma galera tá postando uma foto e eu não posso comprovar, não posso afirmar, não posso, enfim. Mas quero falar sobre isso aqui com vocês. Primeiramente, é até o título desse vídeo, né? Se o Danilo mijou no Palmeiras. O Danilo entrou depois de tudo isso e aí tem essa imagem dele beijando o escudo do Botafogo. Posso ser bem sincero com vocês? Eu desconfio que essa imagem seja IA. Eu desconfio. Por quê? Porque eu tava assistindo um jogo e na hora que o Danilo entrou em campo, eu fiquei procurando os melhores frames pra eu fazer a minha postagem. Essa postagem aqui, ó. Eu fiz essa postagem aqui, ó. Ó, no mesmo estilo. Então eu peguei um frame embaixo, peguei um frame dele entrando em cima e assim, eu assisti alguns segundos da entrada dele pra pegar os melhores frames, pra fazer uma postagem legal. Então teria chamado a minha atenção se ele tivesse dado um beijo na camisa. Provavelmente eu teria pego esse frame. Então assim, das duas uma. Ou eu fui desatento, e tudo bem, pode ter acontecido, ou isso é IA. Então, primeiro ponto, essa imagem tá rolando por aí, muita gente querendo zoar o Palmeiras por causa dessa imagem. Eu não sei se é verdade. Se isso é IA, enfim, eu não sei se isso é verdade ou se é IA. Eu suspeito que seja IA. Dito isso, se não for IA, ainda assim, quero trocar uma ideia séria com vocês. O Danilo, ele ia ficar no Botafogo num clima em que a imprensa toda deixou muito claro que ele queria ir pro Palmeiras, a Leila falou que ele queria ir pro Palmeiras, que ligou pra ele que ele queria ir pro Palmeiras e o Botafogo não deixou. Então, se o Danilo vai ficar no Botafogo, se isso tá acordado, se isso tá certo, eu acho compreensível que ele dê um beijo no escudo pra dar um recado pra torcida do Botafogo. Tipo assim, mano, eu tô aqui com vocês de verdade, porque vai ficar ruim pra ele. Depois dessa história, mesmo ele ficando, vai ficar ruim pra ele, porque o botafoguense vai olhar e falar, pô, o cara não quis ficar aqui, ele ficou porque o Botafogo não deixou sair. Então, eu entenderia como uma ação premeditada ali mesmo, vou dar um beijo pra comunicar com a torcida do Botafogo. Eu sei que as pessoas têm muito essa tendência, isso é uma opinião minha, tá? Respeito quem pensa diferente, vocês podem deixar aí nos comentários, se vocês pensarem diferente, tudo bem. Mas eu entendo que as pessoas acham que tudo é sobre elas, né? Tudo é sobre mim, tudo é sobre meu time. E não é assim, cara. Se ele realmente deu esse beijo na camisa do Botafogo, eu acho que comunica mais sobre o recado que ele tá passando pra torcida do Botafogo, na situação que ele tá, do que cagar pro Palmeiras. Acho que não tem nada a ver, não é sobre o Palmeiras. O torcedor do Palmeiras vai olhar e vai já tentar transferir esse sentimento pra si, como se fosse uma provocação ao Palmeiras. E eu não enxergo dessa forma. Ok, mas não vou dar muita margem pra isso, porque eu não tenho certeza se essa imagem é real ou se é IA. Repito, eu acho que é IA, tá? E hoje na internet tá difícil saber o que é IA, o que não é IA. Mas, tenho dito, tô vendo muita gente criticando o Danilo, querendo humilhar o Danilo. Cara, eu acho que eu discordo completamente de quem pensa dessa forma, mas respeito se você é um dos que pensa dessa forma. Dito isso, o Danilo, ele entrou em campo, fez os 13 jogos, eu já trouxe uma informação hoje, pra quem não viu. E o Franklin Carvalho, técnico do Botafogo, falou sobre essa situação. Vamos ouvir? Vamos ouvir? Depois eu vou falar também sobre as minhas apurações. Eu sei que tem muito botafoguense aí querendo zoar já nos comentários. Fica à vontade, tá? Depois eu vou falar o meu ponto sobre isso. Que a gente tá aí pra isso, tá? Vamos ouvir o Franklin Carvalho. Eu entendi tudo que você falou sobre o Danilo agora, mas Obrigado. eu queria entender como isso afetou ali no dia a dia, desde aquele jogo contra o Corinthians. Desculpa, mas é o assunto do momento, né? O Danilo, Botafogo, e ele jogando esse jogo é o assunto do momento. Desde aquele jogo contra o Corinthians, que ele pediu pra não jogar e depois foi afastado,
tem a Copa do Mundo toda. O que mudou nesse tempo para ter essa mudança dentro do clube, né? O que essa negociação, essas notícias sobre o Palmeiras afetaram ali no dia a dia do Botafogo, principalmente com o Danilo? Obrigado. Essas notícias do Palmeiras tenho que perguntar à presidente do Palmeiras, que ela que falou do Danilo, não fui eu, nem foi ninguém do Botafogo, foi a presidente do Palmeiras, tenho que lhe perguntar. Como é que o Danilo ficou afetado durante este período? Não sei, porque eu não estive na Copa do Mundo. Estive no Botafogo e ele estava lá. Como é que eu encontrei o Danilo na segunda-feira? Espetacular. Sorridente, alegre e disponível para trabalhar com a camisa que traz ao peito, que é o Botafogo. Perfeito. Se mostrou bem satisfeito em ter que falar sobre isso, mas tem que falar, né? Que é o assunto do momento. E aí, ó, a Leila se pronunciou sobre isso. Eu já vou trazer aqui a resposta do Danilo, é bem relevante, tá? E vou falar também um pouco do meu sentimento sobre isso, tá? Sei que o botafoguense aí tá assistindo doido pra me zoar. Pode zoar, fica à vontade, tá? Que fique claro, a zoeira é válida, tá, galera? Pô, eu sei que eu vou zoar os botafoguenses também. Ah, troféu não vendi o Danilo, enquanto isso a gente tá na liderança. Eu vou zoar, e vocês têm o direito de zoar também. O futebol é pra isso. A gente tem que ter menos ranço, menos ódio no coração. Nossa, vou lá esculachar, vou lá cancelar fulano. Tá certo, mano, a gente trouxe as notícias, que fica muito claro, eu trouxe as notícias aqui no meu canal de várias situações que foram noticiadas por outras pessoas, e eu dava os créditos. Eu jamais cravei que o Danilo estava acertado do Palmeiras. A única coisa que eu cravei, uma apuração minha, foi: o Danilo já falava como jogador do Palmeiras, no sentido de já tinha decidido ir pro Palmeiras. E essa apuração eu mantenho, ok? Eu mantenho. O fato dele ter jogado hoje não torna isso uma mentira. Pode ser uma mentira de quem me passou? Pode ser uma mentira de quem me passou. Mas se quiser me chamar de mentiroso também, tá tudo certo, tá? Fica à vontade. Mas não é uma mentira minha. Eu ouvi isso de uma pessoa próxima ao Danilo, e essa pessoa me falou isso. Isso não muda, tá? Não muda. Ele falava mesmo, segundo essa pessoa. E eu entendo que as pessoas agora, principalmente o botafoguense que tá muito nessa neura, né? Ah, vou zoar os palmeirenses porque não conseguiram contratar o Danilo. Eles estão generalizando, é a imprensa de São Paulo, é todo mundo cravou. E vamos dar nome aos bois, falem quem cravou, né? Mas vocês estão generalizando. Só que assim, ó, tudo bem, eu entendo, as pessoas têm uma dificuldade de racionalizar as coisas, é tudo no extremo, é tudo na generalização, então tudo bem, eu não vou ficar mais pegando pilha com quem generalizar e vir me cobrar porque eu cravei o Danilo, sendo que eu trouxe um vídeo do Veloso cravando, por exemplo. O Vampeta cravando, e eu reagi, e eu falei, ó, o Veloso que tá falando, é o Vampeta que tá falando, não sou eu. Mas a pessoa vê no meu canal, aí ela acha que sou eu que tô cravando. Então, eu não vou nem discutir com isso, porque as pessoas, elas têm, às vezes, uma certa limitação pra entender algumas coisas. Então tá tudo certo. Fui eu que cravei. Show. Pra quem acha que é isso, tá tudo certo. Mas, sobre a questão da zoeira, fiquem à vontade, tá bom? A Leila falou sobre isso, ó. E é o seguinte, ó. Declaração da presidente Leila Pereira, babá. Vamos lá, a Leila falou isso aqui, ó. Tínhamos interesse no Danilo, fizemos um grande esforço financeiro para tentar contratá-lo, mas o Botafogo não quis negociá-lo. Conosco e vida que segue. Confiamos plenamente no nosso elenco, que é muito forte, e no trabalho da nossa comissão técnica. Já ganhamos um título nesse ano, o Campeonato Paulista, e continuamos focados em busca de novas conquistas. Desejo o melhor ao Danilo, que é uma cria da academia e certamente vai voltar à sua casa no futuro. Certo? Dito isso, eu quero trocar uma ideia com vocês. Vou trazer mais uma questão do Danilo aí que acende um pouquinho essa chama dessa novela aí que a gente achou que tinha acabado. Eu não sei se acabou tanto assim não, tá? Vou trazer aqui. Mas antes de tudo, pausa para hidratação. E aí, meu cacto, você já tomou sua aguinha hoje? Se hidrate, meu querido. E além de se hidratar, eu peço pra você deixar o like, o hype, se inscrever aqui no canal do Rico Viu. Tem vídeos, tem conteúdo de Palmeiras todos os dias, tem live todos os dias, tem muita coisa, cara. Deixa o like e o hype pra ajudar o trabalho, mas deixa um comentário aqui sobre um assunto que eu quero te perguntar. 30 milhões de euros pelo Danilo. Recusado. Palmeiras tem 30 milhões de euros pra gastar com jogador. O que vocês fariam com essa grana? Deixa aqui nos comentários, não esquece do like, do hype, de se hidratar e continua aí com o vídeo. Mano, olha esse story do Danilo. Vocês entendem o que é isso? O Danilo postou isso aqui, ó, nos stories dele, tá? Isso aqui não é print. Isso aqui não é print, eu tô no perfil dele. Estou no perfil dele. Feliz por estar de volta, ó. E aí tá um ponto, tá? A gente tem que pegar as coisas no entrelinhas. Tem coisa que o jogador posta que é a galera que cuida da carreira dele, que posta lá, o pessoal do marketing lá, do clube não, né? Da assessoria dele. Isso aqui, ó,
feliz por estar de volta e não estar de volta é um erro de português normal que um jogador cometeria, não a assessoria. Então isso aqui foi escrito pelo Danilo, certo? Isso aqui foi escrito pelo Danilo. Feliz por estar de volta. Respeitei a decisão do Botafogo de não ser vendido para o Brasil. Espero que o Botafogo agora respeite a minha decisão de não ir para a Rússia nesse momento. Rapaz, o Danilo botou na mesa e mandou medir, cara. O Danilo botou na mesa e mandou medir. Aqui pra mim tá muito claro, ele queria vir jogar no Palmeiras. O Botafogo não permitiu e no final das contas ele topou jogar pelo Botafogo. E isso, pra mim, ficou muito claro que é uma concessão. O Botafogo não quer vender pro Palmeiras e quer vender pro Zenit. O Danilo topou fazer o 13º jogo em troca de não ser vendido pro Zenit. Ou seja, ele vai ficar no Botafogo ou vai para outra proposta aí do futebol europeu. Se não vier, se não chegar, como aparentemente não chegou, eu não sei o que vai acontecer. Eu posso falar para vocês? Isso aqui tá com uma carinha. Isso aqui tá com uma carinha de que no ano que vem ele sai do Botafogo. Ele vai terminar a temporada no Botafogo e em janeiro ele sai. E aí, a Leila falou, num futuro, o Danilo vai voltar para sua casa. Aguardem as cenas dos próximos capítulos. Para mim tá muito claro. O Danilo aceitou neste momento. Daqui a 6 meses é outra história. Mas, enfim. E aí tem um ponto, tá? Que eu quero trocar uma ideia com vocês, mano. De coração. 30 milhões de euros no Danilo, cara. É muita coisa, velho. É muita coisa. É muita coisa. Lembrando também que isso aqui, ó. Isso aqui vai muito no caminho da informação que eu trouxe hoje na minha live, tá? De que o Palmeiras toparia contratar ele mesmo tendo feito os 13 jogos. Porque a janela só fecha no fim de janeiro. De janeiro, não tirei janeiro. De setembro. Fecha no dia 11 de setembro. Já na 27ª rodada do Brasileirão. Se não chegar nenhuma proposta da Europa, o Palmeiras pode usar isso aqui, ó. Esse fator dele ter jogado já pelo Brasileirão como um poder para pagar menos pelo Danilo. E colocar o Botafogo na parede. Eu já falei isso pra vocês na live. Vocês acharam que eu tava inventando coisa. Eu ouvi de dentro do Palmeiras isso. Não está descartado. É difícil, pode ser que venha a proposta da Europa, mas não está descartado. E essa posição do Danilo me deixa claro. Mas agora falando sério, 30 milhões de euros, cara. O Palmeiras mostrou nessa negociação que tem dinheiro, cara. E tem dinheiro. E se o Palmeiras tinha 30 milha para pagar no Danilo, será que não dá para investir no lateral direito? Será que não dá? Será que não dá para buscar um Fabinho que tá livre no mercado e um lateral direito de qualidade? E gasta até menos? O Almada vai vir pro Flamengo por 28. Será que não dá pro Palmeiras fazer mais um investimento nessa janela para deixar o time assim tinindo e não precisa ser o Danilo? Pensem sobre isso. Ó, o recado que essa negociação deixa é: o Palmeiras tem dinheiro para gastar nessa janela para se reforçar, né? Caso seja útil, né? Não vai gastar à toa. Se tem dinheiro para gastar, não existe nenhuma lacuna no elenco, nada vago, nada que o Palmeiras precise de um reforço. Pensem sobre isso. Pensem sobre isso e deixem aqui nos comentários o que vocês fariam com esses 30 milhões de euros aí, ou se vocês não contratariam ninguém e estão satisfeitos com o elenco. Eu vou fazer uma live amanhã às 4 da tarde, como eu sempre faço, a livezeira das 4 da tarde, a gente vai especular nomes no mercado que o Palmeiras poderia contratar com 30 milhões de euros, fechou? É isso, rapaziada. E aos botafoguenses que estão aí pra zoar, pode zoar, galera. Ó, um beijo pra vocês, se divirtam aí, fiquem aí com o Danilo e com a 9ª colocação do Campeonato Brasileiro, que a gente segue líder, a gente segue sendo o maior do Brasil e tá tudo certo, tá bom? Tamo junto, rapaziada. Quero saber a opinião de vocês, deixa aqui nos comentários. É nóis!